Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, queridos irmãos, que grande alegria, caríssimo diácono, queridos ouvintes também. Hoje temos essa grande solenidade celebrada somente na Igreja Católica, graças a Deus. E olhando para a solenidade de Todos os Santos, que nós comemoramos no único dia, o dia de hoje, podemos ter uma maior esperança daquilo que Deus tem para nós. Deus quer que nós sejamos felizes. A primeira leitura de hoje, trazida pelo Apocalipse, parece algo meio catastrófico, no sentido mais comum, simples, para aqueles que não são doutos, que não conhecem a exegese, a profundidade da palavra de Deus. É o último livro do Apocalipse. E quando nós estamos estudando o Apocalipse, nós deixamos esse livro por último, porque ele é cheio de símbolos, tão difícil de interpretar. Mas nós temos a igreja que fala por nós. São João, o discípulo amado, evangelista, esteve na ilha de Pátimos, depois que os cristãos começaram a espalhar o seu evangelho, houve o Pentecostes, e os discípulos, os apóstolos, cada um foi para uma região, para a Ásia Maior, Menor, para o Ocidente, Oriente. E ali Deus revelou por uma visão mesmo, uma visão mística a São João. E uma das partes desta visão, ele conta para nós hoje, que existe uma multidão de homens, mulheres, crianças, jovens, que estão diante do trono de Deus. Os 4 anjos falam: vamos purificar a terra, mas antes vamos guardar, proteger, selar aqueles que Deus escolheu para que possa estar na sua glória. E vemos um número de 144 mil pessoas. Se encerrou? Será que só tem isso no céu? 144, 12 vezes 12. É um número simbólico, um número de plenitude, de perfeição, daquilo que une o Antigo Testamento com o Novo. Mas depois nós encontramos também mais à frente, que depois disso viu uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Pai, e do Cordeiro, de Cristo. Trajavam vestes brancas e traziam a palma em suas mãos, as palmas. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E ali ele segue: e adoravam a Deus dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força pertence ao nosso Deus para sempre, amém. Quem são essas multidões? São pessoas comuns, pessoas que tiveram seu trabalho, adolescentes, jovens, pais de família, mulheres, crianças, com as suas profissões, que estão ali. Ali se fala de um tempo, do tempo de Cristo, e fala de todos os tempos. E é isso que nós celebramos hoje. Celebramos ontem o dia de finados, uma igreja que é uma só, mas em 3 aspectos: aquelas pessoas que faleceram, que procuravam seguir o caminho de Deus,
os mandamentos de Deus, a lei de Deus, pessoas batizadas que fizeram a primeira comunhão, a sua crisma, pessoas que casaram, que deram seu testemunho, mas que ainda não chegaram à perfeição em vida, mas buscaram afinco com todo esforço. Por isso, rezamos ontem pelas almas dos fiéis, os fiéis defuntos. Aplicamos a Santa Missa, pedimos por eles, visitamos os cemitérios, porque ali não é simplesmente um depósito, como diziam os pagãos, mas é um cemitério, um lugar de espera, um lugar de descanso, um lugar de esperança, para que todos estes que passaram por este mundo, dando seu testemunho da palavra de Deus, pudessem um dia se encontrar no lugar definitivo, onde nós cremos, a Jerusalém celeste, o céu que nos espera. Agora, o melhor de tudo isso, meus irmãos, que essa esperança do céu não virá somente após a nossa morte. Nós podemos já viver essa esperança de modo muito concreto em nossas vidas. Isso é uma realidade para nós cristãos, os católicos. Ah, mas não é essa a realidade para aqueles de outras religiões? Uma pequena parte, pela graça de Deus, por aquilo que nós oferecemos a Deus, juntamente com todos os santos, nós podemos oferecer todo o louvor, toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que nós rezamos na Santa Missa, há valores de oferecimento, direto e indireto, pelas almas do purgatório, por satisfação de um bem que aquela pessoa fez. Nós podemos impetrar, satisfazer, oferecer, em comunhão com todos os santos da igreja, em comunhão com a igreja peregrina, que somos nós, uma única igreja. São a igreja dos padecentes, que nós rezamos ontem pelos fiéis defuntos, a igreja peregrina que caminha, que busca a santidade, que somos nós aqui, os vivos, e a igreja que já triunfou, que está no céu. E num único momento nós unimos tudo isso numa grande cerimônia, que é a cerimônia de hoje celebrada, de modo singular, e também de modo particular, em cada domingo, mas hoje de modo especial, a festa de todos os santos, a festa de todos aqueles que se esforçaram também no caminho da santidade, que não se condenaram, que nós cremos, que vão chegar no céu. E por isso nós rezamos ontem pelas almas dos fiéis defuntos, para que eles fossem libertos, purificados, plenamente preparados pela graça de Deus, para que pudesse estar na presença dEle. E aí nós encontramos na segunda leitura, e também no Salmo, que vai nos dizer: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Somente aqueles que têm mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o pecado, o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus, seu Salvador. Assim, a geração de que os procuram é do Deus de Israel, que busca a sua face. O Salmo já vai falando para nós dessa busca de santidade. E por fim, a segunda leitura, que vai nos dizer: veja que grande presente o amor do Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. E aquele que não conhece as obras de Deus em cada um dos seus filhos, ainda não conheceu o Pai, ou ainda esse filho não foi um filho honrado, que pudesse testemunhar plenamente aquilo que Deus vos deu, aquilo que Deus nos deu, o santo batismo. Aonde que nós podemos demonstrar que somos filhos amados de Deus? Quando nós o façamos
fazemos que nosso Pai seja de fato o nosso Pai. Quando nós o amamos, quando nós o buscamos, quando nós procuramos conhecer, quando nós procuramos estar na sua presença. Tudo isso são sinais da filiação. O que é o santo? Aquele que busca, aquele que escuta, aquele que conhece a Deus, aquele que vai ao seu encontro, aquele que recebe as graças. Que graça? As graças presentes também na leitura da palavra, na vida de oração, na adoração ao Santíssimo, aquilo que nós recebemos, as graças atuais, na presença da Eucaristia, a graça santificante do Santo Batismo, de cada confissão que nós fazemos. Isso vai nos santificando, isso vai nos purificando, mas é necessário que nós possamos continuar, perseverar e dar o nosso testemunho, não pararmos pelo caminho. Portanto, Deus vai dizer: quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, santo. E todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aí nós encontramos a maravilha que Deus fez por cada um de nós, em particular. O Deus que é puro Espírito se manifestou, se encarnou, assumiu a nossa natureza, a nossa humanidade, a nossa característica biológica, física, para dizer: vós também podeis ser santos, vós também podeis ser perfeitos. Lá no céu? Não, aqui na terra. Por isso que nós católicos temos essa graça. Não é porque nós festejamos o dia de todos os santos, é porque os meios que Deus nos deixou nos santifica em plenitude. Os meios perfeitos, plenos, Deus deixou na Igreja Católica, que são os sacramentos, os sinais sensíveis, visíveis da nossa santificação. O batismo, a primeira comunhão, a crisma, tudo isso é um caminho que nós, assumindo com fervor, com amor, com dignidade, podemos crescer em santidade. A crisma, aquela vocação particular, a santidade de vida que Deus chama a cada matrimônio, aquela santidade que Deus chama a cada religioso, a cada religiosa, a cada batizado, ao Papa, aos sacerdotes. Todos nós temos uma gama de santos. Eu poderia citar alguns hoje, para que nós pudéssemos ver o que é esse caminho de santidade. Começa na igreja, começa vivendo os mandamentos do Senhor, vivendo a lei que Deus deixou para nós, não somente dos mandamentos, mas a lei da igreja também. O que a lei da igreja nos pede? A confissão, pelo menos uma vez por ano. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se o justo peca 7 vezes ao dia, o que nós podemos para nos justificar? Olha, como Deus é sábio, coloca para nós 7 orações diárias da igreja, e nós padres e os religiosos são obrigados a rezarem todos os dias essas orações. Sabia disso? E essa obrigação tem que ser uma obrigação amorosa, porque nós só recebemos, somos beneficiados por essa graça que Deus nos dá. Por isso nós temos o ofício da manhã, as laudes, a hora intermédia, a hora nona, né? A hora terça, as vésperas, as completas. Total são 7 orações. 7. Porque nós pecamos. Pecamos com o nosso juízo, com o nosso olhar, com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento. Olhamos para uma pessoa, já configuramos, já somos juízes. Nós, em vez de ser advogados, somos juízes, condenamos. E para que Deus nos justifique, nos santifique, nós todos os dias temos que estar o quê? Na sua presença, em oração, em intimidade. Esse é o caminho da perfeição. E como nós podemos dizer concretamente que podemos ser santos em vida, porque Deus dá alguns sinais.
alguns sinais claros de santidade, não só pelo testemunho, pela simplicidade de vida de cada pessoa, mas às vezes Deus deixa rastros, sinais extraordinários de algo que é sobrenatural na vida das pessoas, por causa do seu amor, da sua intimidade, da sua entrega. Meus irmãos, nós temos tantos santos que é modelo para vocês, para mim, a cada pessoa que foi chamado a viver a sua vocação, de modo especial no seu trabalho. Ali nós encontramos pessoas que é modelo para você. Adolescentes, Tarcísio, São Tarcísio, Pancrácio, Inês, Serafina, Maria Goretti. Quem não conhece o testemunho daquela garotinha, Maria Goretti, São Tarcísio da Eucaristia? Jovens, Domingos Sávio, Luiz Gonzaga, Gabriel da Virgem Dolorosa, São Carlos Acutis, que hoje está com o corpo intacto. Não é formal não, não é formal. O corpo dele foi preservado, porque a alma dele já nos espera, já espera o corpo dele no céu, já faz milagres, já tem sinais, né, da sua santidade em vida. Morreu em odor de santidade. Um jovem que evangelizou pelos meios de comunicação, pela internet, um jovem que deu testemunho através do celular. Nós não damos testemunho hoje. É possível, pleno século 21, dar um testemunho de vida, evangelizar pelos meios eletrônicos. Ele fez isso, santificou-se, morreu de câncer, e ali o corpo dele está totalmente intacto, esperando a volta gloriosa, para que ele possa gozar eternamente da festa do céu, não somente com a sua alma, mas também com o seu corpo. O corpo vai ser glorificado, e são esses um dos maiores sinais, o corpo intacto. Nós encontramos São Curadácia, sim, nós encontramos Santa Bernadette Subiru. Ela está tão bonita, que parece que só está dormindo, sem maquiagem, nem nada. Santa Bernadette está um veludo, o rostinho dela, aquela que viu Nossa Senhora das Graças na França, em Lourdes. São Padre Pio, também o corpo dele está intacto, e tantos outros. São Vicente de Paulo, São Curadácia, como eu já falei, e muitos outros, esperando a volta de Cristo. Nós encontramos santos casados, São José, nós encontramos Santa Isabel, nós encontramos mães casadas, Santa Mônica, Santa Brígida, Francisca Romana, uma grande mística da caridade, Ana Maria Taide. Nós encontramos também os santos operários. Quem é o maior de todos? Artesão, pintor, escritor. Nós encontramos São Lucas, nós encontramos também São José, o operário, Santo Isidoro, né? São Geraldo. Nós encontramos empregados, Germânia, Cristina, Santa Zita, pobres e mendigos, até os mendigos, os pobres, também podem ser santos. Olha, Aleixo, Bento Labre, São Roque, São Crispim, né? São Bento Labre, ele comia na porta de casa, ele batia na porta da casa dele, ele via os seus pais, seus irmãos, o desejo de dormir naquela cama quentinha, de sentar naquela mesa, mas ele renunciou tudo, ele dormia debaixo da escada da casa dele. Ninguém reconheceu que era o próprio filho que tinha abandonado a família, para viver a simplicidade e a pobreza extrema daquele modo, e fez grandes milagres, né? Nós encontramos aí tantos outros professores, né, como São Champagnat, advogados, encontramos juízes, encontramos todos os tipos de santo, filósofos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio. Nós encontramos os santos desconhecidos também, que esperamos estar um dia no céu, ou já estão ali, porque testemunharam, sabe o quê? As bem-aventuranças. Hoje o Evangelho, meus irmãos, que foi escolhido por Deus, traz um grande ensinamento para nós. Esse caminho que o Cristo percorreu,
o caminho da cruz, o caminho da alegria que é contrária às alegrias deste mundo. A palavra bem-aventurança significa felizes, significa santé em francês, saudável, feliz. Onde está a nossa felicidade? Está no céu, está na presença de Deus, está na graça de Deus, está na comunhão com nosso Senhor, da maneira pelo qual Ele escolheu para nós. Ele nos deixou o caminho, o itinerário da vida de santidade, através da sua igreja. Nunca vou cansar, Padre Julián, de falar do princípio da vida ascética, do princípio da vida de santidade, que começa pelos sacramentos. É impossível ser santo se nós não vivermos as promessas do nosso batismo. É impossível ser santo se eu não me confessar, não somente os pecados mortais, mas as minhas falhas, os pecados veniais. É impossível eu ser santo se eu continuar ainda faltando a missa aos domingos. Por quê? Porque eu recebo Jesus. É o próprio Deus que se faz comida e bebida de salvação, de santificação. É nós que nos transformamos em Cristo Jesus, nos santificamos nele, com a presença dele, que se faz comida e bebida, alimento real, verdadeiro. Meu Deus, as outras religiões não têm isso, não têm a Eucaristia, não tem o pão e a bebida de salvação dada por cada um de nós, o próprio Cristo que se faz alimento e bebida de salvação. Olha, isso é o caminho da santificação. O caminho da santificação é as obras de caridade, é a vida de oração, é a vida de intimidade com Deus. E aí nós podemos encontrar as bem-aventuranças. Quem é o bem-aventurado, o feliz? Que assumiu todas as dificuldades, as cruzes, né? As lutas, as labutas nessa vida. Foi nosso Senhor. Muitos dos santos se configuram com cada bem-aventurança dessa. Jesus assumiu todas elas. Não há desculpa. Não há desculpa. Ele assumiu a pobreza, ele assumiu a perseguição, ele assumiu a mansidão, ele assumiu a paz verdadeira, ele assumiu a misericórdia, ele assumiu todas essas características para que nós pudéssemos imitá-lo. E cada santo que buscou a Jesus em seu tempo, no momento da história, serviu como um luzeiro, como um farol para o mundo, como um modelo de muito mais do que heroísmo, muito mais do que o sucesso que o mundo nos dá. Nós temos tudo isso na sociedade: militares, heróis, profissionais, aptos, pessoas que têm o seu nome, né, a sua placa na cidade. Mas se todos esses não forem santos, não adianta nada, é vã a sua obra. Nós temos essa oportunidade, não somente no céu, mas aqui, porque Deus deixou na sua igreja todos os meios para que nós pudéssemos ser santos. O que é ser santo? É ser feliz. O que é ser santo? É ter a alegria do céu antecipada. E por que eu devo ser santo? Porque eu nasci para isso. Você nasceu para a santidade. Você veio de Deus e um dia voltará para Deus. Esse é o plano, a meta, é o desígnio, é o chamado que Deus tem para você. Se você não buscar isso, você jamais será você mesmo, aquilo que Deus sonhou para você. Você quer ser perfeito? Você quer ser santo? Essa é a pergunta que Deus te faz hoje. O que tu queres na tua vida? Eu quero ter sucesso, eu quero empreender, eu quero conquistar, eu quero ser feliz. Podemos ter tudo isso em vida. Eu posso consagrar toda a minha história, todo o meu trabalho, todo o meu sucesso, a minha família, as minhas conquistas a Deus. E aqui em vida, Deus pode me conceder tudo isso com Ele e 100 vezes mais,
se eu renunciar àquilo que não está no plano, na vontade de Deus para a minha vida. Os santos hoje não são santos para serem iguais, mas para serem imitados. Podemos buscar esses santos que eu citei como modelos para nós, mas o modelo maior é sempre nosso Senhor Jesus Cristo e, juntamente com Ele, a nossa mãe, Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado e nossa mãe, Maria Santíssima. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,